Boa noite, pessoal. Como vão as coisas? Tudo bem? Na segunda-feira a gente teve momentos muito prazerosos, né? Foi muito legal o nosso momento de contato online, de sincronizar as ideias. A apresentação de vocês da Prótese Total, ela foi bem legal. Então hoje o objetivo desse vídeo é pontuar algumas questões para conduzir o raciocínio de vocês e levar vocês a pensarem um pouco mais profundamente em dentaduras. É engraçado falar isso, né? Mas é verdade. Eu tenho um professor, grande amigo meu, chamado Dr. Paulo Sereidarian, que ele diz que a prótese total é a prótese mais fácil de ser realizada para quem não sabe conduzi-la e a prótese mais difícil para quem sabe fazer. Isso é muito verdade, porque é uma prótese que tem vários passos e que, se nós não sabemos conduzi-los de forma ordenada e correta, é muito provável que nós tenhamos uma falsa ideia de que obtivemos sucesso. Mas os resultados negativos, eles muitas vezes vão acontecer só depois que você terminou o trabalho protético ou muito depois disso. E às vezes a gente não vai saber o porquê que errou. E ela é muito difícil de ser realizada porque a prótese total ela vai devolver para aquele paciente todas as condições de função e estética que ele perdeu ao longo dos anos. Então esse é o primeiro conceito. E o segundo conceito é que dentro da prótese dentária, dentro da odontologia de uma forma geral, existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Então o que a gente vê é que às vezes professores discutindo em relação a eu faço assim, eu faço de outra forma, eu não faço assim. Na verdade, existem várias formas corretas, e na prótese total não é diferente. A gente tem que entender que existem diversos materiais disponíveis, diversas técnicas e literaturas que te embasam para que você conduza um raciocínio dentro do consultório de vocês. O que eu preciso é que vocês absorvam o que há de bom em todas essas técnicas e utilizem os materiais que estão disponíveis para vocês dentro da realidade clínica de cada um. Perfeito? Então, o nosso objetivo dentro de uma graduação é conduzi-los dentro de uma filosofia de trabalho, mas deixar disponível outras filosofias que são totalmente aplicadas e embasadas na literatura. É por causa disso que eu estou enviando diversos arquivos e artigos para vocês via a CADWeb, via Moodle, para que possamos abrir o nosso raciocínio. Mas vamos pensar na prótese. Prótese total. Ela tem que ser pensada didaticamente em consultas. E dentro dessas consultas, a gente tem que estabelecer alguns passo a passos. Numa primeira consulta, o que é importante a gente entender? Avaliação médica do paciente e avaliação clínica odontológica. Dentro dessa avaliação clínica odontológica, é indispensável que peçamos, no mínimo, uma radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica está para o dentista, assim como o hemograma completo está para o médico. Por que eu falo isso? Porque se você for fazer uma consulta médica, em 99% dessas consultas será solicitado um hemograma completo para que o diagnóstico seja dado. E nós, dentistas, a gente tem uma dificuldade muito grande em pedir exame. Para nós, a radiografia panorâmica é a radiografia mais simples, barata, com baixa dose de radiação e que me dá uma ideia muito boa do que precisa ser feito. E mesmo assim, se não tenha nada que eu vá diagnosticar nessa radiografia panorâmica, ela funciona pelo menos como diagnóstico diferencial de outras alterações que são facilmente observadas em panorâmica e que nós precisamos, como profissionais da área da saúde, estar cientes. Então, beleza. Já fiz a minha ficha, já fiz a minha análise clínica, já solicitei a minha radiografia panorâmica. Primeira consulta em prótese total, nós vamos realizar o que a gente chama de moldagem anatômica. Essa moldagem anatômica ela tem basicamente um objetivo: obtenção de modelos de estudo e que serão utilizados para a confecção de moldeiras individuais. Lucas, essa é a única forma de trabalharmos em prótese total? Óbvio que não. Eu posso trabalhar também na primeira consulta com uma moldagem, com moldeira para desdentados, e a partir desses modelos, muitas vezes eu já posso executar as chapas de prova e planos de cera para que eles fossem trabalhados na boca dos pacientes. Percebem como tem formas diferentes de trabalhar? Mas vamos se apegar ao raciocínio da moldeira individual. Vou realizar a moldeira individual sobre esses modelos primários, modelos anatômicos obtidos por meio de uma moldagem anatômica com alginato, por exemplo, que é um material que tem um excelente poder de cópia, porém ele não tem estabilidade dimensional ao longo do tempo. Então eu preciso obter esses modelos de maneira rápida. Não posso obter o molde e vazar os modelos muito tempo depois. Tem que ser vazados imediato.
Então, perfeito. Obtive esses modelos, vou realizar as minhas moldeiras individuais com resina acrílica, quimicamente ativada. Conseguimos fazer isso no consultório com baixíssimo custo. E aí, na segunda consulta, nós vamos fazer a moldagem funcional. E aí, nessa moldagem funcional, há diversos estudos que vão embasar vocês, nos quais vocês podem usar silicones, vocês podem usar poliéter, vocês podem usar até mesmo alginato, vocês podem usar Godiva para fazer selamento periférico ou podem não usar nada disso. A literatura embasa vocês. Qual que é uma técnica bastante aceitável? Vamos dar duas técnicas. Primeira delas, moldeira individual, selamento periférico com Godiva e moldagem funcional com poliéter, que é um material de moldagem de extrema capacidade de cópia, uma alta rigidez e uma alta estabilidade dimensional. Mas também podemos trabalhar com moldeira individual, silicones de consistência pesada e silicones de consistência fluida, para que a gente consiga, com a associação dessas duas viscosidades, realizar selamento periférico e moldagem funcional. Entenderam? Então, a partir dessa moldagem funcional, a gente vai obter os nossos modelos de trabalho. Sobre esses modelos de trabalho, nós vamos obter nossas chapas de prova e nossos planos de cera. Laboratorialmente falando, existem medidas para que nós possamos confeccionar os nossos roletes de cera e esses roletes serem adaptados sobre as chapas de prova. Só que isso, pessoal, é só metade do trabalho. O acerto do plano de cera, ele tem que ser feito em boca. E esse acerto do plano de cera, ele tem como objetivo individualizar planos de cera para pacientes diferentes. Então, aquele plano de cera, com aquela chapa de prova que vem do laboratório para mim, ele é simplesmente uma base para que eu possa desgastar ou acrescentar cera, se adequando às características faciais daquele paciente. Então, isso eu preciso que vocês entendam. O acerto do plano de cera, ele é obrigatório. Eu nunca vou pegar um plano de cera direto do laboratório e vou considerar que aquilo vai se adequar àquele paciente. Eu tenho que individualizar esse plano de cera para aquele paciente. Baseado em quê? Medidas faciais, estética facial. E aí, durante esse acerto do plano de cera superior, que é o que nós fazemos primeiro, a gente tem uma sequência. E essa sequência, ela tem que ser seguida primeiro ao último passo, em ordem cronológica de execução. Isso tem que ser feito porque didaticamente é muito mais fácil de você conseguir realizar esse procedimento com sucesso. Eu vou passar para vocês qual que é esse passo a passo clínico. Fiz o acerto do plano superior. O que é a consequência disso? Eu já defini todos os parâmetros estéticos do meu paciente para a prótese superior. A prótese superior, ela diz basicamente a estética daquele paciente. Já o acerto do plano inferior é que vai me dar a função mandibular, ou a função das minhas próteses totais. É durante a prótese inferior ou o acerto dos planos de cera inferiores que eu vou definir a minha dimensão vertical de oclusão, que eu vou definir os contatos oclusais, e eu uso medidas faciais e aspectos estéticos para essas definições. Perfeito? Então, a partir desse acerto do plano de cera, é que eu vou ter os meus dentes montados sobre esses planos, seguindo as referências que eu dei para o meu protético. Então, os dentes, eles vêm a partir daquilo que eu ofereci. Então, quanto mais qualidade eu ofereço durante o acerto dos meus planos de cera e o meu registro interoclusal, quanto mais qualidade eu dou nesse passo essencial, melhor é para o meu protético, mais fácil é para o meu protético, melhor vai ser a entrega desses dentes montados em cera. E aí, uma última observação. Depois do acerto dos planos de cera, eu tenho que montar esses planos num articulador semiajustável. E essa montagem, ela pode utilizar ou o arco facial, que vai exigir um pouco mais de habilidade e de paciência e de tempo do cirurgião dentista, mas eu posso utilizar também o plano de Camper, ou mesa de montagem,
no caso da montagem de próteses totais. Perfeito. Então, eu enviei para o meu laboratório os planos de cera com todas as referências que eu obtive durante o acerto em boca desses planos, montados em articulador semiajustável, fiz a escolha do formato do dente, da cor do dente, baseado em aspectos físicos como cor da pele, estrutura corporal, formato do rosto, gosto do paciente, custo. E aí o meu protético vai me mandar esses dentes montados, seguindo todas essas referências que eu, dentista, passei. Isso não é uma responsabilidade do laboratório. E aí nessa outra consulta, eu vou provar esses dentes em cera. Essa prova em cera, ela é feita para confirmar todas aquelas referências que eu ajustei no acerto, para confirmar oclusão, estética, tamanho dos dentes, satisfação do paciente, fala. Todas as funções, elas têm que ser checadas durante a prova em cera, adaptação em boca e por aí vai. Tudo está certo? O paciente aprovou? Aí sim eu vou para a prensagem, que é a partir dessa prensagem que eu consigo uma adaptação perfeita. Se eu executei todos os passos anteriores de forma criteriosa, é na prensagem que eu vou conseguir a adaptação perfeita dessa prótese sobre o rebordo do meu paciente. Beleza, prensei, vou entregar numa consulta posterior a prótese para o meu paciente. Aí vem uma parte muito importante. Ajustes que muitas vezes nós não conseguimos fazer somente com uma consulta, então o retorno do paciente é essencial. E além desse retorno e acompanhamento do paciente, orientações. Uma coisa que nós pecamos muito dentro da odontologia é a falta de orientação, acompanhamento dos nossos pacientes, baseados no que nós somos, que somos promotores de saúde. Beleza? Pessoal, o meu objetivo aqui é só uma passada rápida em todos os passos, para clarear as ideias. Óbvio que somente isso não vai fazer com que vocês saiam experts em prótese total removível. Mas eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha guiado vocês com um raciocínio muito satisfatório. Eu agradeço a atenção e não se esqueçam, o Prof. ama vocês.